Tudo bem? Pessoal, vamos falar um pouco sobre os blocos econômicos no mundo hoje, né, essa relação entre os países, por que eles se unem em blocos, né? Quais são as vantagens, desvantagens e quais são os principais blocos econômicos do mundo hoje, tá bom? Vamos seguindo. Para a gente entender um pouquinho desse contexto da formação de blocos econômicos, a gente vai voltar um pouco no tempo e para a gente entender o contexto da Guerra Fria, né? A gente já sabe mais ou menos que depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo se divide em dois grandes blocos de poderio econômico e militar, que eram os Estados Unidos, que culturalmente, filosoficamente chefiava, né? Era o principal país de poder econômico, militar e cultural dos capitalistas, e a União Soviética, que era o principal poderio filosófico, econômico e militar dos comunistas, dos socialistas. Então, a gente tem esse conflito que se estende da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos, até o ano de 1991, que é quando oficialmente acaba a União Soviética, e a gente pode dizer que os capitalistas saíram vencedores nesse conflito cultural, bélico e econômico. No ano de 1989 cai o Muro de Berlim, e isso gera uma crise interna na União Soviética, que pouco tempo depois o regime acaba se desfacelando, e você tem então uma entrada desses países no mundo capitalista, de forma que agora a gente pode dizer que o mundo é unipolar. A gente pode dizer que o mundo não está mais dividido em dois polos, o capitalista e o comunista. Agora, os países comunistas entraram em declínio e os países capitalistas agora começam a majoritariamente o mundo inteiro passa a ser de economia capitalista de mercado, tá bom? Então, quando isso acontece, existe uma tendência no mundo da formação de blocos econômicos regionais, sobretudo por conta das desigualdades regionais. Você tem países ali que às vezes não conseguiam disputar com países comercialmente de uma produção maior, então eles se juntavam com os países próximos que tinham as mesmas características físico-climáticas, geográficas, mais ou menos da mesma produção, para estabelecer acordos comerciais de vantagem para os dois países, de forma que esses grupos participantes desses blocos pudessem ascender economicamente, enfim, todos os seus dados populacionais pudessem ter uma melhoria significativa através dessas parcerias com outros países ou com outras regiões. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, essa é uma ideia central do momento de que começam a surgir esses blocos econômicos no mundo capitalista, já unificado nesse sentido, beleza? E a gente vai falar mais sobre todo esse processo após aí o fim da Guerra Fria, que era uma guerra. Por que Guerra Fria? Era uma guerra cultural, política, filosófica. Não existia um embate. É óbvio que existiram inúmeros embates verdadeiros, né, onde foram utilizadas armas, mas em locais menores, né, as próprias ditaduras nas Américas foram financiadas pelo governo americano para conter o avanço do comunismo, do socialismo nessas áreas. Eles não queriam mais áreas onde houvesse o comunismo. Eles queriam uma implementação do capitalismo de forma global. A própria guerra do Vietnã, uma série de esforços que os Estados Unidos implementaram para conter esse avanço do socialismo durante a Guerra Fria. Isso acabando, agora o mundo todo é capitalista, e agora que o bicho vai pegar, né, para os países, né, eles vão ter que fazer comércio com países muito mais poderosos, e é bom lembrar que a maior parte dos países são países pobres, são países medianos economicamente, né? A gente tem alguns países muito ricos, alguns grupos, alguns polos de riqueza no mundo, mas a maior parte dos países são países pobres, né, pessoal? São países de classe média, digamos assim, classe média baixa e pobre, tá bom? Então, com o desenvolvimento desses blocos econômicos, né, lembrando que o primeiro foi a União Europeia, a gente vai falar sobre um pouquinho de cada um. A União Europeia, a Europa se via destruída, né, pelas guerras, né, vinha na sequência a Primeira, a Segunda Guerra Mundial. Então eles precisavam falar, nós precisamos estabelecer acordos, né, para que as guerras cessem pelo menos um pouco, para que os países consigam se desenvolver economicamente, culturalmente, socioeconomicamente. É preciso desenvolver os países. Ninguém aguenta viver sobre esses conflitos todos, né? Viver nesses conflitos todos. Então,
surge a União Europeia. Mas a ideia principal, pessoal, é que existem alguns tipos de blocos econômicos, existem alguns tipos de forma de acordos diferentes. Os principais deles, né, ou pelo menos a maioria, classificam-se em zona de livre comércio, né, ou uma união aduaneira, ou um mercado comum. O próprio Mercosul, que é o nosso bloco econômico, a gente vai falar sobre ele depois, é o mercado comum do Sul. Né? Então, na zona de livre comércio, eu tenho redução e eliminação das taxas alfandegárias, que incidem sobre a troca de mercadorias dentro do bloco. Então, se eu tenho a zona de livre comércio no meu bloco, eu tenho essa redução, às vezes eu até corto para zero, dessa questão das tarifas de alfândega, de comércio internacional, o que entra, o que sai. O meu país produz, por exemplo, muita carne, né? O seu país produz muitos grãos. A gente faz o seguinte: eu reduzo as taxas, né, de comércio sobre esses países, você reduz as taxas e a gente assim tem essa vantagem, pode de forma vantajosa fazer esse comércio, enfim, sem competir com o mercado externo, às vezes mais caro, e que seja vantajoso para os dois saiam ganhando e, consequentemente, lá na ponta a população também. Beleza, pessoal? A União Aduaneira ela abre mercados inteiros e regulamenta o comércio dos países membros com nações externas ao bloco. Então, a aduana, a União Aduaneira, significa essa regulação, né, do comércio exterior entre os países membros, com as nações que não são membros. Perfeito? E o mercado comum garante a livre circulação de pessoas, serviços e dinheiro, capitais, renda. Né? Em alguns países da União Europeia, o próprio Mercosul, nós podemos circular livremente, apenas com a identidade. Se você tá de um país para o outro do Mercosul, por exemplo, se você vai para a Argentina, não precisa do passaporte, você tem só com a sua identidade brasileira, eles aceitam, eles entendem que você é um membro do Mercosul e, portanto, tem livre circulação dentro daquela nação. Beleza, pessoal? Então, como eu vinha falando, né, você tem aqui a maior parte dos países da Europa, pelo menos os países centrais, né, que participaram da guerra, eles estavam ali, os países mais poderosos, mais ricos, né, com os maiores territórios, eles estavam ali, né, falando, o que a gente vai fazer, né? Nós perdemos o protagonismo mundial, a Europa era as nações mais ricas até hoje você encontra na Europa. Então, até a Segunda Guerra Mundial, você tinha um protagonismo daquelas nações em relação ao mundo, econômico, protagonismo cultural, de produção científica, de produção artística. E aí, naquele momento, com suas estruturas físicas destruídas, lembrando que a guerra se deu na Europa, aconteceu na Europa, a Primeira e a Segunda Guerra, né? A Primeira e as Segundas Guerras. Então, eles perdem essa condição hegemônica mundial. Eles estão empobrecidos, eles estão divididos. A Alemanha está dividida, outros países ali buscando interferir naquele território. Então, em 1957, esses países se unem oficialmente com o Tratado de Roma, né, e formam o primeiro bloco econômico a surgir no planeta, a União Europeia. Né, começou com o nome de Comunidade Econômica Europeia. Né? E eles tinham o objetivo o quê? De integrar essa região, integrar esses países, tanto economicamente, como politicamente, como a questão de serviços, empresas, comércio, livre circulação de pessoas. Para quê? Para facilitar a reestruturação, né, e o desenvolvimento novamente daquelas nações, daquelas economias. Então, foi uma forma que eles pensaram para fomentar esse processo, acelerar esse processo, tá bom, pessoal? Então, até hoje, é um bloco que existe até hoje. Né? A Inglaterra acaba saindo com o Brexit recentemente, que era um dos principais países, né, da formação da União Europeia, mas o bloco segue existindo, enfim, e tendo seu protagonismo mundial até o presente momento. Tá certo? E esse, pessoal, a APEC é a Cooperação Econômica para a Ásia e o Pacífico. Esse bloco econômico ele é um dos maiores blocos econômicos no mundo hoje em termos de número de países associados. Tá? Nós temos países, inclusive. Por quê? Associação Econômica da Ásia e do Pacífico. São países que têm o seu litoral ou proximidade com o Oceano Pacífico. Então são muitos países. Né? Os principais países desse bloco, em termos de economicamente falando,
em robustez econômica e populacional é a Austrália, o Canadá, o Japão. É um bloco que ele surge nesse contexto, né, de se associar economicamente para poder obter vantagens em relação a esses países. Ele surge, a sua ideia principal, ela é gestada no Acordo de Canberra, que é a capital da Austrália, em 1989, mas tem a sua formalização em 1993, que é quando ele realmente é oficializado e esses países iniciam esses esforços de integração econômica e quem sabe até um momento futuro uma integração populacional entre esses grupos de países. Perfeito, pessoal? A gente vai falar sobre um pouquinho sobre a APEC mais para frente também. Nós tivemos também os esforços de união da América do Norte, literalmente o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio. A gente viu nas aulas passadas, né, pessoal, América do Norte, que são os Estados Unidos, Canadá e México, esses 3 países. Eles visavam fazer essa integração e depois ir aumentando esse acordo de livre comércio também para a América Central e América do Sul. Ele foi um pouco barrado pelo governo Trump, que estabeleceu o acordo dos Estados Unidos, México e Canadá a partir de 2020, o que mudou muito do que eles pensavam no início, né? Não foi um bloco econômico muito bem sucedido, sobretudo, porque as vantagens eram muito altas. Pensem em vocês, eu tenho Estados Unidos, Canadá e México nesse bloco. O país mais poderoso tende a sair ganhando. Os Estados Unidos tem mais produtos, mais empresas, mais riqueza, mais produtividade, maior produção, maior carga de vendas de produtos de comércio internacional. A tendência era que os Estados Unidos fosse beneficiado nesse processo. Então, eles estão agora pensando em outros meios, outras formas de seguir com esse acordo, mas de uma forma um pouco mais vantajosa para todos esses países, tá bom? E o Mercado Comum do Sul, pessoal, o Mercosul, esse bloco econômico foi oficialmente criado em 91, mas ele surge de acordos comerciais em que o Brasil já vem desenvolvendo com a Argentina desde os anos 80, né, nesse intuito de facilitação do comércio, diminuição das barreiras tarifárias, de tarifas, de importação, de exportação. Num segundo momento, o Paraguai, o Uruguai e a Venezuela adentram esse bloco, essa área de livre circulação de mercadorias, essa zona de livre comércio, buscando essas vantagens econômicas e comerciais, né? Hoje a Venezuela está suspensa nos seus direitos e deveres com relação ao bloco, por questões políticas, outras mais complexas e mais recentes, tá, pessoal? Mas é vantajoso, como eu falei para vocês lá no início, o Mercosul já está num momento, digamos assim, da livre circulação de pessoas entre esses países. Então a gente pode entrar com a simples identidade, a gente pode entrar nos outros países por eles reconhecerem que nós somos cidadãos integrantes do Mercado Comum do Sul. Perfeito, pessoal? Esse bloco é interessante, ele tem perdido força ao longo do tempo. São países com economia, né, muitas vezes instáveis, como Paraguai, Argentina, Venezuela, o próprio Brasil. E agora os governos mais atuais estão tentando dar uma sobrevida, né, uma importância maior e desenvolver ainda mais essas cargas de comércio alfandegárias para que esse bloco possa realmente contribuir para um desenvolvimento regional de forma equitativa e igualitária aqui na América do Sul, tá bom? Como a gente vinha falando, além das tarifas internas, o bloco estipula uma padronização dessa relação entre as tarifas externas do comércio internacional dos países membros com os países não membros. Pessoal, o Chile e a Bolívia, eles são membros associados, né? Eles não são integrantes do Mercosul, mas são membros associados, participam ali de alguma relação ou outra, buscam um interesse ou outro, mas não são só membros associados, não são integrantes oficiais do Mercosul ainda. Quem sabe, em conversas futuras e acordos futuros, mais países possam fazer parte desse bloco econômico também. Pessoal, é interessante pensar nos termos gerais, né? No início da aula a gente falou que acabou a União Soviética, você tem um desenvolvimento
das relações capitalistas. Na maior parte, 99% dos países nesse momento, com o fim da União Soviética, vem a ordem unipolar, onde o capitalismo reina, né? Digamos assim, na maior parte dos países do mundo. O capital é dinheiro, o capitalismo é o sistema da circulação do dinheiro, da circulação econômica. É necessário essas trocas constantes de capital, de pessoas, de empresas entre os países do mundo. Os blocos econômicos servem para fortalecer esses países. Esse, pelo menos, é o objetivo inicial. O problema são aqueles países menores que não fazem parte desses blocos, que tendem a ficar cada vez mais isolados. Você imagina, eu tenho ali no mundo vários blocos econômicos surgindo, mas eu sou um país pequeno, um país pobre, não faço parte de nenhum bloco econômico, eu vou ter uma dificuldade de integração local, regional, pelo menos nessa minha relação econômica do comércio internacional, da relação entre os países. Se a gente precisa entender dessa forma, isso são relações entre os países, políticas de governo tentando estabelecer mecanismos de apoio, de parceria, para que no final a qualidade de vida da população venha a ser melhorada. Eu aumente o meu comércio, eu aumente minha circulação de dinheiro, minha circulação de pessoas, de empresas entre esses países. Esse é mais ou menos o objetivo principal. Essa é a ideia principal do porquê. Por que criar um bloco econômico? Né? Essa é mais ou menos a ideia geral da coisa. É interessante perceber o seguinte movimento também. Ao mesmo tempo que o mundo caminha para a globalização das relações econômicas, culturais, científicas, educacionais cada vez mais integradas, os países estão integrados em todos os sentidos. Cada vez mais com o advento das tecnologias industriais. Então, esse processo chama-se globalização. A globalização tende à geração desses blocos econômicos, o que é muito importante para os países membros que fazem parte. Mas, ao mesmo tempo, gera-se uma regionalização da economia, o que pode ser prejudicial ao longo prazo no desenvolvimento de guerras comerciais. Eu posso ter no futuro, né, como a gente já vê hoje no mundo, brigas comerciais entre os dois blocos, aumento das tarifas para facilitar o processo de competição. Então, você, ao mesmo tempo em que o mundo está cada vez mais integrado economicamente nesse sentido, há também uma guerra comercial para saber quem vai vender primeiro aquele produto, quem vai fazer mais barato, quem vai reduzir o preço, quem vai sair em menos prejuízo naquela troca, naquela relação comercial. Então é interessante, ao mesmo tempo em que as relações se expandem, a tendência é que haja um protecionismo do meu bloco em relação a outros países. Nesse sentido, pessoal, com a economia mundial globalizada, acho importante ler isso aqui, a tendência comercial é a formação de blocos econômicos. Eu faço parcerias, entendo o bloco econômico como uma parceria para facilitar, para me ajudar o meu país, para ajudar as pessoas e a produção das riquezas daqueles países que são feitos pelas pessoas, né? Estes são criados com a finalidade de facilitar o comércio entre os países membros. Adotam redução ou isenção de impostos ou de tarifas alfandegárias e buscam soluções em comum para os problemas comerciais. Soluções em comum entre eles. Aqueles países que não participam desses blocos é que correm o risco de ficarem isolados. Beleza, pessoal? Isso é interessante para a gente entender um pouquinho do que eu acabei de falar, né? Desse risco de você não fazer parte de um bloco econômico hoje. Tá bom, pessoal? Na tela aqui eu queria chamar a atenção para vocês para 3 blocos econômicos, né? O antigo NAFTA, que agora é o Acordo Econômico Estados Unidos, México e Canadá. A gente tem a União Europeia e nós temos o Mercosul. Tá bom? Pessoal, aqui é interessante a gente pensar também que um bloco ele vai evoluindo, ele vai criando, estabelecendo esses laços, esses mecanismos comerciais entre os países, e isso vai, se for realizado de uma forma saudável e vantajosa para esses países, isso vai evoluindo. Né? Em 1957 a gente tem a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, né? Que já é o início dessa tentativa de melhoria, de reestruturar a indústria, de reestruturar os países naquele momento. Então, isso vai evoluindo até a Comunidade Econômica Europeia e hoje, né, a União Europeia é o nome dela. E nesse nome, nesse formato, ela foi oficializada em 92
no Tratado de Maastricht, né? A gente tem então esses países aqui, ó, que são os países membros atualmente: Alemanha, França, Reino Unido, Irlanda, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Itália, Espanha, Portugal, Luxemburgo, Grécia, Áustria, Finlândia e Suécia. Esse bloco já possui uma moeda única. Foi possível ao longo do tempo o desenvolvimento de uma moeda única. Isso significa que ele é um bloco avançado, pessoal. Existem etapas a serem cumpridas numa ideia geral. Então ele é um bloco avançado já consolidado há muito tempo, o que possibilitou que eles tivessem uma moeda única. Isso pode ser muito bom. Vocês imaginem, né, se eu tenho uma moeda na minha carteira, e eu vou lá para o Uruguai, ou para a Argentina, ou para o Paraguai, e eu posso usar a mesma moeda, o mesmo dinheiro. Né? Aliás, o sistema financeiro e bancário dos países da zona do euro, ele é comum. Então eu posso utilizar dentro de um mesmo sistema financeiro e bancário. É uma unificação como se aqueles países fossem se tornando um país só. E eu tenho, além de tudo, eu tenho uma zona de livre circulação também. Uma pessoa, alguém que mora na Alemanha, eu posso ir para a Bélgica, para a Grécia ou para a Áustria, apenas de trem, eu tenho essa circulação livre. Perfeito, pessoal? Países membros. A União Europeia também possui políticas trabalhistas. Isso é interessante. De defesa de combate ao crime e de imigração em comum. Eles têm órgãos deliberativos, órgãos consultivos que também desenvolvem políticas nessa questão da defesa trabalhista, combate à imigração ilegal, uma série de questões ligadas à socioeconomia da realidade daqueles países. Perfeito, pessoal? Então, por ser um bloco muito antigo, muito consolidado, eles foram conseguindo desenvolver essas vantagens para a sua população. Aqui só para a gente falar mais um pouquinho do Mercosul, né, como já havia dito, foi estabelecido em 91. Ele é formado pelo Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. A Venezuela também faz parte, mas está com seus direitos e deveres suspensos com relação ao bloco, tá? O Chile e a Bolívia são membros observadores, né, que quem sabe no futuro, com o desenvolvimento vantajoso desse bloco para todos os países, eles possam vir a ser membros integrantes do bloco de fato. O principal objetivo do Mercosul é eliminar as barreiras comerciais entre os países, aumentando o comércio entre eles. Outro objetivo é estabelecer a tarifa zero entre os países, com uma moeda única. O pessoal da União Europeia já chegou lá. Né? Quem sabe um dia a gente consegue desenvolver uma moeda única para os países do Mercosul. Quem sabe um dia isso consegue se estender para os países da América do Sul. O importante é pensar políticas públicas e mecanismos governamentais para que todas essas ações sejam revertidas em melhorias verídicas na vida da pessoa, que a população tenha mais renda, tenha vantagens econômicas e comerciais, que as empresas possam fazer essas trocas, eu possa montar minha empresa em outro país, outros países possam vir estabelecer a sede das empresas no Brasil, indústrias. O importante é desenvolver mecanismos para que seja vantajoso para todos os países e para a população na ponta da linha, que esse é o objetivo principal de toda a política governamental, de toda a relação internacional que países fazem com outros. Perfeito, pessoal? Pessoal, outro bloco econômico que nós temos aqui na América do Sul é o Pacto Andino. Nós vimos os países andinos, lembra? Aqueles que fazem parte, que têm a Cordilheira dos Andes dentro do seu território. Tá? Inicialmente ele foi criado no ano de 1969 e faziam parte desse bloco, no momento da sua formação, a Bolívia, a Colômbia, o Equador, o Peru e a Venezuela. Hoje a Venezuela não faz parte mais desse bloco, tá, pessoal? Os principais objetivos, como a maioria dos blocos econômicos no mundo, os principais objetivos eu levo com vocês, acho importante. Porque a gente está lendo aqui os principais objetivos do Pacto Andino. Mas a gente pode entender que, a grosso modo, de forma geral, esses são os principais objetivos da maior parte dos blocos econômicos do mundo hoje, que visam o quê? Realizar a integração comercial, econômica e política entre os países componentes do bloco, facilitar a sua participação no processo de integração regional. É muito importante você não estar isolado, você tem que estar integrado regionalmente com os outros países
desenvolvendo sua economia, visando a formação progressiva de um mercado comum latino-americano. Quem sabe um dia o Pacto Andino possa se unir ao Mercosul, de uma forma que seja vantajosa para todos. Promover o desenvolvimento equilibrado e harmonioso dos países membros por meio da integração e da cooperação econômica e social. É impressionante, né, pessoal? Como a palavra integração aparece. Então, a ideia principal, que eu gostaria que vocês lembrassem, é que blocos econômicos visam a integração regional desses países, dessas regiões, que é muito importante para sobreviver no mundo hoje, tá bom? Proporcionar mais postos de trabalho, mais emprego, mais renda para a população. Reduzir as diferenças de desenvolvimento entre os países integrantes da comunidade andina. Reduzir as desigualdades sociais, as diferenças de desenvolvimento econômico entre as regiões desses países e entre os próprios países em si. Promover a melhoria da qualidade de vida da população. Está claro, né? Melhorar a posição dos países do bloco no contexto econômico global, melhorar a competitividade. Às vezes eu produzo um produto em poucas quantidades, mas se eu me juntar com 2 ou 3 países ao redor, eu posso vender aquele produto conjuntamente para outros países da Europa, de outros lugares do mundo, e assim obter vantagens em cima disso. Então o objetivo principal é integrar para obter vantagem em relação à economia mundial globalizada, tá bom? Que interessante, né? Aqui um pouquinho mais sobre a cooperação econômica entre a Ásia e o Pacífico. Eu comentei com vocês que eles eram um dos maiores blocos econômicos em relação à quantidade de países, né? Vejam vocês, eu tenho Austrália, Brunei, Canadá. Brunei é um pequeno país no Sudeste Asiático, pequenininho. O Canadá, a Indonésia, o Japão, Malásia, Nova Zelândia, Filipinas, Singapura, Coreia do Sul, Tailândia e Estados Unidos. Em 89, a China, Hong Kong e Taiwan, a Ilha de Formosa, também adentram esse bloco. Em 91, o México, a Papua Nova Guiné. Em 93, o Chile. E a partir de 94, a gente tem o interesse do Peru, da Rússia e do Vietnã. A partir de 98. Então, pessoal, você vê a quantidade de países, né? Aqui na imagem da APEC, nós podemos ver o Oceano Pacífico. E todos os países que têm o seu litoral voltado para o Oceano Pacífico podem pleitear essa participação, né? O nome do bloco já é muito abrangente, né? Associação, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. A Ásia é enorme, o Pacífico, o Oceano Pacífico também. Então, quando tiver em pleno funcionamento, esse será o maior bloco econômico do mundo. Aqui, ó. Quando estiver em pleno funcionamento, será o maior bloco econômico do mundo. Ele já é, quando os especialistas pegam os dados desses países, Canadá, Austrália, Japão, os dados econômicos desses países somam, eles já são um dos blocos maior poderio econômico do planeta, né? São muitos países grandes buscando essa integração, tentando estabelecer comércio, relação dessas trocas comerciais, mas que seja vantajoso para todos eles, tá bom? Então, com o desenvolvimento das economias capitalistas, aumenta-se a competição, aumenta o comércio entre os países. Aqueles países que tiveram a oportunidade de fazer acordos comerciais, parcerias, eles têm um arcabouço um pouco mais seguro do que os países periféricos. Os países periféricos são aqueles que ficaram à mercê do seu próprio destino, sem acordos comerciais. Vocês imaginam países da África que foram desestabilizados pela colonização e foram abandonados por esses países, às vezes com a economia destruída, eles não tinham nem por onde começar para fazer esses acordos. Então, eles sofrem um processo também. No mundo capitalista, as grandes empresas, isso desde o fim da Segunda Guerra Mundial, quando a gente começa o processo da Guerra Fria, lá no início da aula, lembra? Agora o mundo é principalmente capitalista, 99% capitalista. Então, quem tem protagonismo econômico no mundo capitalista? Além dos estados-nações, dos grandes estados-nações fortes, as grandes empresas. Então, essas grandes empresas começam a ter uma hegemonia, de forma geral, claro, uma hegemonia mundial. E elas começam a pressionar os países periféricos, aqueles países mais pobres, né, adentrando seus territórios,
privatizando muitas vezes setores fundamentais na vida de um país, como às vezes a água, né, o acesso à água, né, a parte monetária, fiscal dos bancos. Então esses países começam a sofrer essas pressões. O que, no fundo, pessoal, é um agravamento do que a gente entende como o capitalismo mais atual, desse tipo de capitalismo que a gente vive hoje. Quem já era poderoso e rico é vantajoso, ele tá cada dia mais poderoso e rico em relação a essa questão do acesso ao capital, do acesso ao dinheiro, às empresas, ao conhecimento científico, do acesso à tecnologia. Né? Aqueles países que eram mais pobres, que não têm uma tecnologia de base, que não têm uma indústria de base no seu território, a tendência é que eles sejam cada vez mais prejudicados. Né? Esse é um problema grave do capitalismo hoje, que também ficou muito aparente na pandemia. Né? Os países e os lugares que já eram ricos, às vezes ficaram mais ricos. Empresas que já eram de grande valor de mercado adquiriram ainda mais capital, ainda mais valor de mercado. E aqueles grupos menores, aquelas comunidades, aquelas áreas mais pobres, elas ficaram mais empobrecidas, porque elas ficaram cada vez mais isoladas. É mais ou menos esse o processo. Se você não faz parte de um bloco econômico, de uma sociedade, de um grupo econômico de cooperação, de apoio, se você não tem acordos comerciais com outros países, isso dificulta cada vez mais a sua vida enquanto nação, num país cada vez mais globalizado e cada vez mais integrado. Né? Então eu gostaria também, em relação a esse tema, de ler esse texto com vocês, que eu acho importante, que aqui fala, outra característica desse processo é que com a globalização aumentou drasticamente a diferença entre os países pobres e ricos. Também entre os pobres e os ricos de cada país. Na população isso também pode ser percebido. Alguns autores afirmam que não há globalização efetivamente, pois à medida que se abrem as fronteiras econômicas pelo mundo, se reforça as fronteiras econômicas dos países hegemônicos ou centrais, e o comércio internacional ocorre em situações desiguais entre países com condições socioeconômicas e culturais diferentes, o que eu acabei de falar, inclusive falei durante a aula. Né? A tendência é que aqueles que já possuem uma estrutura monetária, financeira, populacional, se firmem cada vez mais economicamente em relação a esses outros países que não têm um desenvolvimento já primário nesse processo. Tá bom, pessoal? Essa frase é muito importante também. Vejam vocês, na medida em que os estados nacionais, em que as nações, em que os países já não são mais o único sustentáculo dos sistemas econômicos, por que não são mais o único sustentáculo? Quem faz parte agora desse sustentáculo econômico? As grandes empresas, as grandes multinacionais, os grandes conglomerados empresariais. Esses hoje é que definem muitas vezes até o destino dos próprios estados-nações, dos próprios países. Então, os países já não são mais o único sustentáculo dos sistemas econômicos, porque agora as empresas tomaram parte desse sustentáculo. Então, estes países se encontraram com um elevado grau de exposição e vulnerabilidade, submetidos a tensões de diferentes lógicas de funcionamento que movem os mercados globais. Então, é exatamente o que a gente vem falando até aqui. Né? Hoje você tem um protagonismo muito grande das empresas, dessas grandes empresas, que muitas vezes ditam os destinos de grupos, de nações. Né? E isso, nesse mundo onde as empresas também têm o protagonismo junto com os Estados-nações, a vida daqueles que estão isolados, dos países periféricos, daqueles que não fazem parte de nenhum grupo econômico específico, se torna cada dia mais difícil. Então a gente já sabe que com o avanço do capitalismo, as relações entre os países aumentaram cada vez mais, se entrelaçaram, se complexificaram, e quem ganha cada vez mais espaço são as grandes empresas, são as privatizações. O Estado ele já não tem o protagonismo de antes, pelo menos no período pós-guerra, no período da Guerra Fria, ou até antes. O Estado já não tem aquele protagonismo, as empresas estão crescendo demais. Você tem empresas no mundo hoje, pessoal, que o seu lucro anual é maior do que o PIB, o Produto Interno Bruto, de centenas de países. São empresas milionárias, são empresas que muitas vezes
influenciam no G20, no grupo dos 20 países mais poderosos, no G7, no grupo dos 7 países mais poderosos do mundo. São empresas que muitas vezes estão tão entrelaçadas com os interesses das ações do Estado, do desenvolvimento social, que elas acabam ditando os rumos de muitos países, muitas nações. Quando você decide implantar uma refinaria em determinado lugar, quando você decide construir alguma coisa em determinado lugar, isso vai ditando um pouco dos rumos das nações. E lembrando também que os estados perdem força com esse processo. Ao longo do tempo, o Estado-nação ele perde força com esse processo. A empresa, o poder do capital, o poder do dinheiro e dessas empresas vão adentrando as estruturas econômicas, culturais e políticas dos países. Sobretudo com maior facilidade naqueles países que são periféricos, que são mais empobrecidos, que não têm grandes parcerias econômico-comerciais. Tá? Então, pessoal, uma coisa que eu gostaria de lembrar também são as vantagens. Quais são as vantagens dos países em se unir em blocos econômicos? Eu acho importante lembrar disso, né? Você aumenta o seu comércio, as suas trocas comerciais, econômicas entre os países. Isso é fundamental. Você compra mais barato e você vende por um valor mais vantajoso, que vai ser melhor para o produtor do seu país, né? O mercado interno fica mais fortalecido com isso. Economicamente, o seu mercado interno sai mais fortalecido. Se eu estou produzindo algo e sabendo que eu já tenho mercado para aquele destino, ou um destino para aquele produto, um mercado que vai absorver aquele produto, é muito melhor. Né? Então, isso também possibilita o quê? Troca de tecnologias e conhecimento científico, educação. Né? Às vezes eu compro uma máquina, um produto que vai vir com valor científico agregado, eu vou poder desenvolver minha indústria nacional. Né? A instalação de empresas, a troca comercial de empresas, tanto a instalação de empresas fora do Brasil, empresas brasileiras, quanto ao contrário, empresas de outros países vindo instalar aqui com benefícios fiscais, com isenção de impostos, muitas vezes para que ocorra de fato essa relação. Né? Uma livre circulação de pessoas, no caso do Mercosul, no caso da União Europeia, em alguns blocos nós temos essa facilidade da circulação de pessoas, o que é muito bom para a população, né? E uma maior lucratividade dos insumos produzidos pelo país. Eu acho que se você compra, se você vende, né, melhor por um preço mais competitivo, se você compra por um preço melhor, isso vai aumentar a lucratividade daquelas pessoas que produzem no seu país. Né? Mas ao mesmo tempo, pessoal, também não podemos esquecer das políticas sociais, né? Do papel do Estado dentro desse processo de regulamentação das atividades comerciais. É muito importante que o Estado esteja ali para que essas empresas não tenham um poder ilimitado, para que essas indústrias, esses grandes conglomerados que comandam muitas vezes a economia dos países, não tenham poder ilimitado, já que o poder delas é muito grande no mundo atualmente. Beleza, pessoal? Acho que foi um bom resumo das ideias principais da nossa aula. A gente vai ficando por aqui. A gente falou um pouco sobre acordos comerciais, blocos econômicos, relações econômicas entre os países, onde muitas vezes essas relações podem ser desiguais. Né? Pessoal, dê uma lida, dê uma estudada. Tem muito material interessante na internet, tem a apostila de vocês. E aí, no nosso encontro presencial, a gente aprofunda todos esses temas, tá bom? Até a próxima unidade.